Salve Maria Santíssima! Este vídeo foi produzido pelo canal Leitor Católico. Você pode utilizá-lo desde que ofereça os créditos ao canal. Para ajudar este conteúdo a chegar a mais pessoas, inscreva-se, deixe o gostei, comente e ative as notificações. Catecismo da Igreja Católica, primeira parte. A profissão de fé. Segunda seção. A profissão da fé cristã. Os símbolos da fé. Capítulo 2. Creio em Jesus Cristo, Filho único de Deus. Artigo 4. Jesus Cristo padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Número 571. O mistério pascal da cruz e da ressurreição de Cristo está no centro da boa nova que os apóstolos e a Igreja, na continuidade deles, devem anunciar ao mundo. O projeto salvador de Deus realizou-se uma vez por todas pela morte redentora de seu Filho, Jesus Cristo. Número 572. A Igreja permanece fiel à interpretação de todas as Escrituras dadas pelo próprio Jesus, seja antes, seja depois de sua Páscoa. Não era necessário que o Cristo sofresse tudo isto para entrar na sua glória? Os sofrimentos de Jesus tomaram sua forma histórica concreta pelo fato de ele ter sido rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, que o entregaram aos pagãos para zombarem dele, açoitá-lo e crucificá-lo. Número 573. A fé pode, pois, tentar investigar as circunstâncias da morte de Jesus, transmitidas fielmente pelos evangelhos e iluminadas por outras fontes históricas, para melhor compreender o sentido da redenção. Parágrafo 1. Jesus e Israel. Número 574. Desde o início do ministério público de Jesus, fariseus e adeptos de Herodes, com sacerdotes e escribas, combinaram de matá-lo. Por causa de certos atos por ele praticados, expulsão de demônios, perdão dos pecados, curas em dias de sábado, interpretação original dos preceitos de pureza da lei, familiaridade com os publicanos e com os pecadores públicos, Jesus pareceu a alguns mal intencionados, suspeito de possessão demoníaca. Ele é acusado de blasfêmia e de falso profetismo, crimes religiosos que a lei punia com a pena de morte sob a forma de apedrejamento. Número 575. Muitos atos e palavras de Jesus constituíram, portanto, um sinal de contradição para as autoridades religiosas de Jerusalém, que o Evangelho de São João com frequência denomina os judeus, mas ainda do que para o comum do povo de Deus. Sem dúvida, suas relações com os fariseus não foram exclusivamente polêmicas. São os fariseus que o previnem do perigo que corre. Jesus elogia alguns deles, como o escriba em Mateus, capítulo 12, versículo 34, e repetidas vezes come com os fariseus. Jesus confirma doutrinas compartilhadas por essa elite religiosa do povo de Deus, a ressurreição dos mortos, as formas de piedade, esmola, jejum e oração, o hábito de dirigir-se a Deus como Pai, a centralidade do mandamento do amor a Deus e ao próximo. Número 576. Aos olhos de muitos, em Israel, Jesus parece agir contra as instituições essenciais do povo eleito, a submissão à lei na integralidade de seus preceitos escritos e, para os fariseus, na interpretação da tradição oral. A centralidade do Templo de Jerusalém como lugar santo em que Deus habita de forma privilegiada. A fé no Deus único, de cuja glória nenhum homem pode compartilhar. Item 1. Jesus e a lei. Número 577. Jesus fez, no começo do Sermão da Montanha, uma advertência solene
na qual apresentou a lei dada por Deus no Sinai por ocasião da primeira aliança à luz da graça da nova aliança. Não penseis que vir abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para cumprir. Em verdade eu vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nenhuma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo aconteça. Portanto, quem desobedecer a um só destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar os outros, será considerado o menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar será considerado grande no reino dos céus. Número 578. Jesus, o Messias de Israel, portanto maior no reino dos céus, tinha a obrigação de cumprir a lei, executando-a em sua integralidade até os mínimos preceitos, segundo suas próprias palavras. Ele é o único que conseguiu cumpri-la com perfeição. Os judeus, conforme sua própria confissão, nunca conseguiram cumprir a lei em sua integralidade sem violar um mínimo preceito. Eis a razão pela qual, em cada festa anual da expiação, os filhos de Israel pedem a Deus perdão por suas transgressões da lei. Com efeito, a lei constitui um todo e, como recorda São Tiago, quem pretende observar a lei inteira, mas comete transgressões num só ponto, torna-se culpado contra toda a lei. Número 579. Esse princípio da integralidade da observância da lei, não somente em sua letra, mas em seu espírito, era de grande valor para os fariseus. Tal princípio, tornado extensivo a Israel, levou muitos judeus do tempo de Jesus a um zelo religioso extremo. Não querendo eles se envolver em uma casuística hipócrita, só podia preparar o povo para aquela intervenção inaudita de Deus, que será o cumprimento perfeito da lei exclusivamente pelo justo, em lugar de todos os pecadores. Número 580. O cumprimento perfeito da lei só podia ser obra do legislador divino, nascido sujeito à lei na pessoa do Filho. Em Jesus, a lei não aparece mais gravada em tábuas de pedra, mas em seu coração de servo, o qual, pelo fato de promover fielmente o que é direito, tornou-se a aliança do povo de Deus. Jesus cumpriu a lei até o ponto de tomar sobre si a maldição da lei, na qual incorreram aqueles que não praticam todos os seus preceitos. De fato, pela sua morte, ele redimiu as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. Número 581. Jesus apareceu aos olhos dos judeus e de seus chefes espirituais como um rabi. Com frequência, argumentou na linha de interpretação rabínica da lei. Ao mesmo tempo, porém, Jesus só podia chocar os doutores da lei, já que não se contentava em propor sua interpretação em grau de igualdade com as deles, porque ensinava como alguém que tem autoridade, não como os escribas. Nele, a mesma palavra de Deus que tinha ressoado no Sinai para dar a Moisés a lei escrita, se faz ouvir novamente sobre a montanha das bem-aventuranças. Esta palavra não revoga a lei, mas a cumpre, fornecendo, de modo divino, a interpretação última dela. Ouvistes também o que foi dito aos antigos. Ora, eu vos digo. Com esta mesma autoridade divina, Jesus desabona certas tradições humanas dos fariseus que invalidam a palavra de Deus. Número 582. Indo mais longe, Jesus cumpre a lei a respeito da pureza dos alimentos, tão importante na vida diária judaica, revelando seu sentido pedagógico por uma interpretação divina. Tudo o que de fora entra no homem não pode torná-lo impuro. Assim declarava puros todos os alimentos. O que sai da pessoa é que a torna impura, pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções. Ao dar, com autoridade divina, a interpretação definitiva da lei, Jesus acabou confrontando-se com alguns doutores da lei, que não aceitavam a interpretação da lei dada por Jesus, apesar de garantida pelos sinais divinos que a acompanhavam.
Isso vale particularmente para a questão do sábado. Jesus lembra muitas vezes com argumentos rabínicos que o descanso do sábado não é lesado pelo serviço de Deus ou do próximo, executado por meio das curas operadas por ele. Item 2. Jesus e o Templo. Número 583. Jesus, como antes dele os profetas, teve no Templo de Jerusalém o mais profundo, teve pelo Templo de Jerusalém o mais profundo respeito. Nele foi apresentado por José e Maria, 40 dias após seu nascimento. Com 12 anos, decide ficar no templo para lembrar a seus pais que deve dedicar-se às coisas de seu pai. Durante os anos de sua vida oculta, subiu ao templo a cada ano, no mínimo por ocasião da Páscoa. Até seu ministério público foi ritmado por suas peregrinações a Jerusalém para as grandes festas judaicas. Número 584. Jesus subiu ao templo como lugar privilegiado de encontro com Deus. O templo é para ele a morada de seu pai, uma casa de oração. Ele se indigna pelo fato de o átrio externo do templo ter se tornado um lugar de comércio. Se expulsa os vendilhões do templo, é por amor zeloso a seu pai. Não façais da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembram-se do que está escrito. O zelo por tua casa me há de devorar. Depois de sua ressurreição, os apóstolos mantiveram respeito religioso pelo templo. Número 585. No limiar de sua paixão, Jesus, no entanto, anunciou a ruína deste esplêndido edifício, do qual não restará mais pedra sobre pedra. Há aqui o anúncio de um sinal dos tempos finais que vão se ter início com sua própria Páscoa. Esta profecia, porém, foi erroneamente relatada por testemunhas falsas no momento do interrogatório de Jesus diante do sumo sacerdote, sendo-lhe atribuída como injúria quando ele foi pregado à cruz. Número 586. Longe de ter sido hostil ao templo, aliás, local em que ministrou o essencial de seu ensinamento, Jesus fez questão de pagar o imposto do templo, associando a este ato Pedro, que acabara de estabelecer como fundamento para sua igreja futura. Mais ainda, identificou-se com o templo ao se apresentar como a morada definitiva de Deus entre os homens. Eis porque sua morte corporal decretada anuncia a destruição do templo, destruição que se manifestará à entrada em uma nova da era histórica da salvação. Vem a hora em que nem nesta montanha, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Item 3. Jesus e a fé de Israel no Deus único e Salvador. Número 587. Se a lei e o templo de Jerusalém puderam ser ocasião de contradição da parte de Jesus para com as autoridades religiosas de Israel, foi o papel dele na redenção dos pecados, obra divina por excelência, que constituiu para elas a verdadeira pedra de escândalo. Número 588. Jesus escandalizou os fariseus ao comer com os publicanos e os pecadores com a mesma familiaridade com que comia com eles. Contra os que, dentre os fariseus, confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros, Jesus afirmou: não é a justos que vim chamar à conversão, mas a pecadores. Foi mais longe ao proclamar diante dos fariseus que, sendo o pecado universal, os que presumem não necessitar de salvação estão cegos por conta própria. Número 589. Jesus escandalizou sobretudo porque identificou sua conduta misericordiosa para com os pecadores com a atitude do próprio Deus para com eles. Chegou ao ponto de dar a entender que, partilhando a mesa dos pecadores, os estava admitindo ao banquete messiânico. No entanto, foi particularmente ao perdoar os pecados que Jesus deixou as autoridades religiosas de Israel diante de um dilema. Por isto que disseram com razão, cheias de espanto: só Deus pode perdoar os pecados.
Ao perdoar os pecados, ou Jesus blasfema, pois é um homem que se iguala a Deus, ou diz a verdade e sua pessoa se torna presente e revela o nome de Deus. Número 590. Somente a identidade divina da pessoa de Jesus pode justificar uma exigência tão absoluta quanto esta: quem não está comigo é contra mim. Assim também quando diz que nele está mais do que Jonas, mais do que Salomão, mais do que o templo, ou quando lembra, referindo-se a si mesmo, que Davi chamou o Messias de seu Senhor, e quando afirma, antes de Abraão existisse, eu sou. E até, eu e o Pai, número 591. Jesus pediu às autoridades religiosas de Jerusalém que crescem nele por causa das obras de seu Pai que ele realizava. Tal ato de fé tinha de passar, no entanto, por uma misteriosa morte de si mesmo, em vista de um novo nascimento do alto, sob o impulso da graça divina. Essa exigência de conversão ante um cumprimento tão surpreendente das promessas permite compreender o trágico desprezo do Sinédrio ao considerar que Jesus merecia a morte como blasfemo. Seus membros agiam como por ignorância e ao mesmo tempo pelo endurecimento da incredulidade. Resumindo, número 192. Jesus não aboliu a lei do Sinai, mas a cumpriu, com tal perfeição que revela seu sentido último e resgata as transgressões contra ela. Número 593. Jesus venerou o templo, subindo até ele nas festas judaicas de peregrinação. Amou com amor zeloso esta morada de Deus entre os homens. O templo prefigura seu próprio mistério. Se anuncia a destruição do templo, é como manifestação de sua própria morte e da entrada em uma nova era da história da salvação, no qual seu corpo será o templo definitivo. Número 594. Jesus realizou atos como o perdão dos pecados, que o manifestaram como o próprio Deus Salvador. Alguns judeus, não reconhecendo Deus feito homem e vendo nele um homem, que se faz Deus, julgaram-no blasfemo.